Olá, seja bem-vindo. Estamos chegando para mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Hoje estamos aqui nesse ambiente diferente, até devido às questões de distanciamento e tudo mais. Estamos produzindo esse programa diretamente dos estúdios da Rádio SEAC, que fica aqui no complexo do Centro Espírita Amor e Caridade. E para o programa de hoje temos mais uma vez a presença do nosso grande amigo, orador espírita, também palestrante e pesquisador da doutrina espírita, Jorge Salomão. Seja bem-vindo, Jorge. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Que Jesus, nosso mestre maior, nos abençoe hoje e sempre. Jorge, nós já abordamos diversos temas aqui no programa em que participamos, eu juntamente com você, ou te entrevistando, fazendo algumas perguntas para você. Jorge, nós estamos, como diz, a doutrina espírita passa para nós num mundo de provas e expiações. Isso fica mais enfatizado com esse atual momento de pandemia, com esse coronavírus rondando pelo mundo, mesmo já tendo descoberto aí a vacina, isso fica mais caracterizado como esse mundo aí de expiações e provas, Jorge? Naturalmente que sim, Theo, porque a Terra, segundo os nossos amigos espíritos, segundo Kardec também ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nos informam que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, significando que um mundo com essa catalogação está submetido, infelizmente, porém provisoriamente, ao erro, às faltas, às dificuldades. Por isso que é provas e expiações. Todavia, não é uma situação permanente, eterna, é provisória. Claro que essa provisoriedade não é de acordo com o que nós costumamos contar no nosso tempo comum, mas é o tempo de Deus. De modo que esse estado de coisas tem o seu tempo para terminar. E o seu tempo para terminar está chegando, conforme anunciou Jesus, quando ele disse que no final dos tempos haveriam muitas coisas, iriam acontecer muitas coisas, aparentemente negativas, mas em essência positivas, visando impulsionar o desenvolvimento da humanidade para um mundo melhor, para um mundo regenerador. Isso está se processando, exatamente também, e não somente, com esse aspecto pandêmico que o mundo está atravessando na atualidade. Isso tem, sem dúvida alguma, uma conotação divina, embora nós não enxerguemos, mas sempre há, segundo narram os Espíritos para Kardec, naquela obra, o Livro dos Espíritos, que até mesmo as guerras, os cataclismas, vistos sob os nossos olhos ainda não muito perceptivos, nós vamos catalogar esses fenômenos à conta de um fenômeno puramente negativo, sofrível, ruim, deletério. Porém, em essência, se tivermos essa percepção para enxergarmos por detrás das aparências, disseram os Espíritos, nós notaremos que há aí uma intenção divina visando melhorar a vida, a qualidade de vida de todos os habitantes do planeta Terra. Claro que isso é feito de forma lenta e gradual, porque ainda somos espíritos altamente comprometidos. Ô Jorge, e a gente analisando essa nossa atual situação no mundo de provas e expiações, e eu particularmente, eu acredito que muitas pessoas, não sei se você pensa da mesma maneira, hoje nós temos uma certa ajuda de todas as maneiras, tanto espiritual como na ciência e em tudo mais com vacinas, e dá para dizer quando começou esse mundo de provas e expiações? Porque se a gente for analisar um pouco mais no passado, as coisas eram bem mais complicadas do que hoje. Se hoje as pessoas acham que é complicada, o nosso passado é bem mais assim árduo para a humanidade. Dá para ter uma noção de quando começou isso, Jorge? Nos socorrendo àquela obra de André Luiz intitulada Evolução em Dois Mundos, em que ele nos mostra de forma muito sintética o processo evolutivo do ser, do espírito, portanto, ele narra que no exato momento, claro que isso foi há milhões e milhões de anos atrás, que nós, enquanto crisálidas de evolução, quando estagiávamos num processo aí já mais de desenvolvimento, digamos assim, no aspecto antropológico do ser, e entramos num processo do pensamento contínuo, da adoção do mecanismo da razão, a partir daí nós começamos a mostrar quem efetivamente nós éramos.
com as nossas dificuldades, com as nossas tendências, espíritos ainda recém-egressos da primitividade, da animalidade, que, como toda criança, ainda não tem condições de fazer o uso das suas faculdades mentais como um adulto. Uhum. E, em função disso, o que acontece? Nós cometeramos diversos equívocos, o que é natural de se esperar para quem ainda está na infância da evolução da humanidade, portanto. Então, com base nessa obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, naturalmente que esse descambo para o terreno das dificuldades e em função da lei de causa e efeito, nós teríamos que expiar os males aí resultantes de nossas atitudes, sem dúvida alguma, a partir daí, esse processo de expungimento, de eliminação dessas máculas que sitiam o nosso espírito, teve início, mas há muitos milhões e milhões de anos. Jorge, e nessa questão de mundo de expiações e provas, o fato de nada é por acaso, né? Se todos estamos aqui, todos temos que passar por esse processo. Mas acaba meio que assim, no linguajar mais popular, todo mundo acaba pagando pato? Cada um paga o pato que elegeu para si, de modo que ninguém paga pelas faltas dos outros. Uhum. E nós vemos isso daí sob o aspecto da nossa legislação, a começar pela nossa Constituição, que estabelece ali num artigo que, em hipótese alguma, a pena deverá ser transferida da pessoa do culpado. Olha, se os nossos legisladores são imperfeitos, e Deus é o legislador mais perfeito que nós podemos naturalmente imaginar, ele fez as suas leis sábias e com caráter absoluto, imutável, portanto, as leis humanas são mutáveis porque nós somos imperfeitos. Uhum. Na medida que a sociedade vai se desenvolvendo, as leis vai se modificando ao sabor e às necessidades das próprias criaturas. A lei divina não. Ela é perene, como perene é o próprio Criador, Deus. De modo que cada um paga o seu pato. Ninguém vai pagar pelas falhas dos outros. Uhum. Como o próprio Cristo disse, num processo de individualização da culpa, a cada um será dado segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Estamos apresentando o programa Despertar, programa que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, hoje sendo apresentado aqui direto dos estúdios da Rádio SEAC, aqui dentro do complexo do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, nosso primeiro apoio cultural. Voltaremos na sequência com Jorge Salomão no programa Despertar de hoje. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Despertar de hoje. Mais uma vez estamos recebendo o orador e também praticante e pesquisador da doutrina espírita, Jorge Salomão. Falamos no primeiro bloco, né, Jorge, sobre esse mundo de expiações e provas. Mas o fato de ter esse nome não quer dizer que é um sofrimento. Isso também acaba nos forçando a ser mais solidários com as pessoas, principalmente em tempos como esse, que acredito no passado tenha acontecido também com grandes doenças que assolaram o mundo. No momento da pandemia, a solidariedade vem à tona, né, Jorge? Graças a Deus que é assim, Theo. Nós estamos, aos poucos, nos redescobrindo enquanto seres perfectíveis. Ou seja, nós temos uma meta traçada pela vida por Deus, visando o nosso aprimoramento. E esse aprimoramento, naturalmente, ele vai chegar a bom termo na medida que nós começarmos a incorporar em nossas vidas diárias
o que nosso Senhor Jesus Cristo havia estabelecido para todos, quando disse: Bem-aventurados sois vós, aqueles os que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Quais são as palavras do Cristo? Amor, justiça, caridade, misericórdia, perdão e por aí vai. Então seríamos felizes todos aqueles os que, não somente ouvindo, mas também exercitando essas prédicas de nosso Senhor Jesus Cristo, incorporando-as em nossas ações, mediante a prática do bem, do amor, porque o apóstolo Tiago disse certa feita, em sintonia com a doutrina do Cristo, o seguinte, que a fé sem obras é morta. Não basta eu crer para pensar que eu estarei salvo. Não. Tiago deixou muito bem evidenciado. A crença em si não nos liberta de nossos pecados, de nossas faltas. Mas aliado à crença, nós temos que estabelecer o quê? A prática do bem e do amor. E a vida de Jesus foi o exemplo de exercitação, de prática, de vivência daquilo que ele preconizava aos apóstolos, discípulos e simpatizadores da sua doutrina. Então, nesses tempos pandêmicos, nós vemos da imprescindibilidade de desenvolvermos em nós o amor visto sob vários aspectos, na compreensão uns com os outros, porque hoje nós estamos num regime de confinamento por conta desse isolamento. Infelizmente, nós temos visto que as estatísticas não têm dado números muito interessantes, porque aumentou em mais de 14%, por exemplo, o número de divórcios. Por que isso? Porque quando as pessoas estão juntas ali sob o mesmo teto, não conseguem se suportarem umas às outras, não existe um nível de paciência e pacificação para que nós possamos compreender a dificuldade um do outro. Então nós não estamos ainda lidando bem com essa situação atual, que é tudo muito novo, mas nós temos condições, bastando nos recordar que a nossa vida não foi sempre um mar de rosas, de flores, mas também teve alguns espinheiros. E nós superamos. Se olharmos para a retaguarda de nossas vidas, haveremos de verificar que em determinados instantes estávamos, ao invés de colher flores, estávamos ali colhendo espinhos que nos machucaram bastante. Nem por isso morremos. Superamos, vencemos. Então nós temos que acreditar que somos capazes. Termos um pouquinho de paciência, empatia, e esse é o momento propício para que nós desenvolvamos, porque nós temos que perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda e apreenda com esse contexto que a sociedade, a humanidade está experienciando no presente momento? E a resposta pode ser que não venha naquele momento, mas virá em algum instante. E vai vir com a seguinte resposta: que nós adotemos um comportamento pacífico, colaborativo, caritativo, contributivo. É fácil? É claro que não. Tudo parece muito fácil quando nós estamos falando, porque falar é uma situação, praticar é outra. Mas para que nós estamos? Para isso nós estamos ao mundo, como disse Jesus ali no Evangelho de João, quando foi interpelado pelos gregos. Jesus disse: para isso eu vim ao mundo. Para isso nós estamos aqui. Para lutar, viver, sofrer, sermos felizes também, porque a felicidade não somente é um direito, mas como é um dever nosso. Verdade. Ô Jorge, e a gente analisando muitas questões em programas que aqui no CA que a gente participa, vem perguntas. Quando teve esse início dessa pandemia, que foi descoberto aí todo esse problema, eu acredito que lá atrás também alguém teve essa dúvida. Muitas pessoas acreditam que Deus criou isso porque para, sei lá, fazer com que o homem passasse por determinada situação e melhorasse como ser humano para amar as outras pessoas. Mas isso está mais relacionado ao livre-arbítrio dos seres humanos de criarem situações boas ou ruins do que a própria parte de Deus de criar uma coisa dessa para querer nos punir ou nos educar de uma determinada maneira. Você concorda, Jorge? Na verdade, Theo, nós acreditamos que, logicamente, não foi Deus quem criou. Isso é um acontecimento tipicamente humano. Nós, os homens, quem criamos essas situações. Mas são acontecimentos gerados por um comportamento humano, mas com reflexos eminentemente divinos. Porque é justamente nessa situação em que nós, seres encarnados que somos, dotados de razão, inteligência, sentimento, emoção, porém,
também com muitas imperfeições, dificuldades, Deus, como sendo um grande pedagogo, aproveita desses momentos por conta do respeito ao livre-arbítrio que todos nós temos, façamos bom uso, mau uso, Deus vai se valer dos mecanismos das suas leis para fazer com que aquilo nos sirva de lição. Exemplo disso quando Jesus nos ensinou sobre a parábola do filho pródigo. Quem criou aquela situação de miserabilidade quando o filho pródigo resolveu pegar junto ao pai a sua parte na herança? Quem gerou aquela situação de miserabilidade que ele passou quando foi conhecer o mundo por vontade própria? Ele próprio, não foi o pai que gerou aquilo para ele. O pai apenas o abençoou, vai na paz, faça bom uso. Mas como fez mau uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, o pai aproveitou aquela situação para deixar que o filho, já maior de idade, aproveitasse a sua vida por si mesmo. Então não foi o pai que criou aquela situação difícil do chamado filho pródigo. Mas aí o que aconteceu? Em função disso, o pai ali nessa parábola do filho pródigo representa quem? A divindade. Representa Deus, que é amoroso, que nos perdoa de nossas faltas e falhas a ponto de quando o filho tomou consciência da besteira que ele havia feito, ele pensou, nossa, eu tenho a casa do meu pai. Eu estou vivendo uma situação de dificuldade tão imensa e grande, às vezes tenho que me alimentar junto com os porcos, e às vezes tem cães ou porcos que se alimentam muito melhor do que eu lá no celeiro do meu pai. E em função disso, ele, triste, com sentimento de remorso, resolveu voltar à casa do pai. E o pai o escorraçou? Nem um pouco, pelo contrário, abriu os braços e inclusive disse, hoje o filho que se foi voltou a casa. Façamos uma festa em homenagem ao seu retorno. É Deus, que apesar do mau uso de nossas faculdades, aproveita esse momento que nós próprios criamos, porque essa pandemia é puramente humana. Não foi Deus que semeou o vírus do Covid aqui na Terra, não foi. Deus não tem esse interesse. Mas sabedor que é das nossas mazelas e imperfeições, isso um dia estava para acontecer, naturalmente as suas leis, através de mecanismos supra-inteligentes, façam com que cada um aprenda e apreenda aquilo que deve ser aprendido nesse momento. Ô Jorge, e nessa sua situação que você citou, né, do filho pródigo, nós temos aí uma clara definição até para esse determinado momento. E muitas vezes a gente já vê a pessoa com a expressão, Deus me abandonou, ou Deus se afastou de mim. Como você desenhou nessa parábola, trazendo essa parábola do filho pródigo, o pai continuou sempre na mesma posição, vamos colocar assim, na mesma localidade. O filho que saiu dali e foi para longe, aí viu que a situação não era a mesma e voltou. O pai sempre está ali. É a gente que muitas vezes, até num momento desse, como a gente coloca o mundo de provas e expiações, que se afasta de Deus ao invés de estar ali próximo dele, usufruindo de todas as benesses que ele nos dá, como o seu amor e o entendimento para que a gente também ame as pessoas, né? Deus em momento algum se afasta da criatura. É o contrário. É a criatura que se afasta de Deus. Exemplo, façamos a seguinte comparação. Nós temos o Sol. Ele está fixo ali na sua posição. Todavia, quando nós não mais queremos ficar à mercê da luz solar, o que nós fazemos? Nós vamos procurar uma sombra. Nós vamos dar as costas a esse sol. Deus é o sol, é a luz que se projeta em nossas vidas. Em determinados momentos, nós não queremos mais manter essa correlação, essa conexão com Deus. E nós nos afastamos da luz. E quanto mais nos afastamos da luz, nós entraremos em trevas. Mas Deus estará sempre ali brilhando para nós. Nós nos distanciamos e daqui a pouco, então, nós vamos fazer um movimento de retorno, como foi o caso do filho da parábola, que fez um movimento de regresso para o pai. E o pai o acolheu. Deus está sempre ali, mas somos nós quem nos afastamos de Deus. Deus nunca se afasta dos seus filhos em hipótese alguma. E isso fica bem exemplificado, né, Jorge, na situação de quanto mais próximos de Deus estamos, quanto mais próximos daquele calor do sol que você diz, a gente também pode dar calor a outras pessoas. E quanto mais distante, isso daí fica um pouco mais complicado, né? Tem aquele filme maravilhoso do Pat Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme diz tudo. Deus, que é a expressão máxima do amor, e quando nós nos incorporamos desse amor, nós iremos contagiar os outros com esse magnetismo. E nesse filme, O Amor é Contagioso, Pat Adams, representando ali
um médico, um estudante de medicina ainda, mas depois tornou-se médico, e é uma história verídica, inclusive, Verídica. com a sua doutrina de amor e de equalização de todas as pessoas que estavam ali submetidas aos tratamentos hospitalares, médicos, enfim, ele fez com que, através da prática do amor, do carinho, da misericórdia, da compreensão, do entendimento das dores de cada um, no processo de humanização, aquilo acabou o quê? Contagiando os seus colegas universitários da época, estudantes também de medicina, a ponto de um dia eles terem montado um hospital. Então, Deus nos contagia quando estamos próximos dele com seu amor. E uma vez contagiados, nós vamos repartir esse pão da vida, o pão da felicidade, o pão do amor, com todos aqueles que estão ao nosso derredor. É a incumbência de cada um de nós. Partirmos o pão do amor, o pão da vida, o pão que Deus nos dá, quando já aprendemos então a entender e a sorver esse pão abençoado através da dinamização, do compartilhamento dessas felicidades que nós já podemos aurir quando começamos então a entrar nesse processo de conexão e sintonia um pouco mais estreita com o Pai, com o Criador. Estamos com o programa Despertar, nós vamos para mais um apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco, hoje conversando com Jorge Salomão, falando um pouco sobre esse mundo de provas e expiações. Não sai daí, a gente volta já já. O Café SEAC continua atendendo você. Um mix especial para drive-thru e delivery de salgados e doces em vários sabores. Tudo feito com muito carinho. Você pode se deliciar e nos ajudar muito. Confira o cardápio e faça a sua encomenda. Você pode retirar no local ou o SEAC leva até você. 14 3366 3213. Ou se preferir, 14 99829 8223. Sabor e solidariedade. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, conversando mais uma vez com Jorge Salomão. Jorge, falando de caridade, nós temos aí esse, como a gente diz durante o programa, o mundo de expiações e provas. Muitas coisas têm o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Muitas coisas têm o seu lado ruim e tem o seu lado bom. Muitas pessoas olham só para o lado ruim e muitas pessoas procuram também ver o lado bom. Como, Jorge, praticar a caridade da maneira que é para ser praticada em tempos como esse, onde muitas pessoas precisam de ajuda? Mas eu acredito que essa caridade que você vai falar não seja a caridade monetária, a caridade financeira. Qual seria essa caridade, Jorge? A caridade, Theo, ela pode ser monetária, quando nós então colocamos a mão no bolso e doamos uma certa quantia para alguém, para uma instituição e por aí vai. Ou pode ser moral. Essa é a mais meritória vista aos olhos de Deus. Não que a anterior, a monetária, não seja bem vista. Só que ela aparentemente é um pouco mais fácil. Porque se você tem uma certa soma de dinheiro no bolso, alguém lhe pede emprestado ou, enfim, você dá em caráter de esmola, é fácil. Agora, a caridade moral, ela é bem vista aos olhos de Deus. Por quê? Porque é aquela que nós teremos que agir com amor, paciência, caridade, humildade, benevolência, indulgência. Como assim? A caridade, antes de fazê-la fora do recesso do lar, ela começa primeiramente dentro do nosso lar. Madre Teresa de Calcutá disse certa feita que é muito mais fácil nós amarmos quem está distante de nós e difícil amar aqueles que estão próximos. Porque há muitas pessoas que facilmente são boas fora de casa, mas dentro do lar são verdadeiros déspotas, verdadeiros tiranos com a esposa, ou com o marido, com os filhos, ou com os pais e assim por diante. Então, por aí nós vemos, à mercê da orientação dada pela própria espiritualidade, que a caridade começa primeiramente dentro de casa. Amando, perdoando, sendo fiéis, solidários, pacientes, humildes e por aí vai. Começa ali dentro. É a caridade moral, que não exige dinheiro, mas exige renúncia. E a renúncia é um ato de amor.
É um gesto que externa amor. Porque quem renuncia em favor de um parente difícil, através do processo de compreensão, de entendimento, de tolerância, de empatia, está, em linhas gerais, exercitando o amor. Então essa é a caridade moral. E a caridade moral em tempos de pandemia, para com os nossos irmãos, os nossos semelhantes, é entendermos que cada qual é um mundo cheio de beleza, mas cheio também de complexidade, dificuldades, imperfeições, como assim nós também somos. O grande problema está em que nós nos colocamos sempre na condição de juízes implacáveis em relação à conduta alheia. Nós julgamos. E a caridade moral nos diz, como disse Jesus, não julgueis para que não sejais julgados. Porque quando nós estamos julgando, nós estamos projetando os nossos próprios detritos íntimos. Porque nós enxergamos no outro e que temos em nós. O outro muitas vezes é um espelho de nós mesmos. Explica a própria psicologia junguiana. Então nós temos que ter paciência, não ficarmos julgando as criaturas, os nossos governantes. Não quer dizer que nós temos que pôr uma venda em nossos olhos e sermos aí manietados por uma politicália, por um show midiático, polarizado, partidário. Não, nós não temos que fechar os olhos à realidade da vida, mas também não temos que abraçar essas anomalias que o mundo nos apresenta através de pessoas mal intencionadas. Mas nós temos que agir com aquela caridade que o Cristo nos pediu. Compreendermos os outros como nós gostaríamos que os outros nos compreendessem. Em linhas gerais, que Jesus dizer, façais a outrem o que desejaria que outrem lhe fizesse. Ô Jorge, e nós, falando sobre esse mundo de expiações e provas, porque todas essas situações nos colocam a par disso e e definem que estamos realmente passando por isso. Esse final, Jorge, essa chegada, essa mudança de um mundo de expiações e provas para um outro nível, isso depende de nós ou já tem o seu tempo premeditado, Jorge? Tem uma música muito linda do meu tempo de adolescência, ali na década de 80, intitulada Depende de Nós. É uma música muito linda. Se você pegar aí, por exemplo, no YouTube, vocês hão de verificar a letra dessa música. Era tema de abertura, me parece, daquele programa Balão Mágico, um programa infantil da época. E a música de abertura era Depende de Nós. E essa música diz tudo, sim, depende de nós. Se o circo esteja armado, depende de nós, nós estejamos de fato propensos à felicidade, porque se nós dissermos, não depende de mim a felicidade, depende. Então Deus deu o comando do mundo para todos nós, num grau maior para os governantes, num grau maior para nós que estamos aí dentro de um aglomerado familiar. Cada qual tem a sua missão, cada qual tem a sua participação. Depende de cada um de nós, sim, e não exatamente de Deus, a conquista da felicidade, a conquista da paz, a conquista do bem-estar geral. Depende de cada um. Células que somos, unidas umas às outras, para que, conjugados em nossos objetivos comuns, possamos então traçar uma meta de felicidade geral para todos que estão aí nessa situação. Ora, se observarmos o nosso corpo, ele trabalha num processo de sincronismo, não de dessincronismo, de dessincronização, porque se houvesse daí uma dessincronização entre os nossos sistemas orgânicos, entre as nossas células, os órgãos, tal, etc., nós estaríamos mortos em 2 segundos, em 2 tempos. Agora, há um processo de sinergismo, de sincronismo entre as nossas células. Então, quando nós, enquanto células humanas, notarmos que o nosso próprio corpo já trabalha num regime de comunidade, de sinergia, naturalmente nós, fazendo o mesmo em nossas vidas sociais, uns para com os outros, num regime de sinergismo, não de partidarismo, de polarização e por aí vai, muitas coisas haverão de mudar. Parece utópico? Pode ser que sim, mas o próprio Cristo assim havia preconizado para nós, estendendo a sua bandeira do amor, não para um único povo, mas para todos os povos, para todo o planeta.
E com essas palavras muito bonitas e interessantes do Jorge, para que possamos colocar em prática, pois depende de nós a nossa felicidade e, em consequência, a felicidade do nosso próximo, nós ficamos por aqui com mais um programa Despertar. Esperamos que vocês tenham gostado e na próxima semana estaremos de volta. Jorge, muito obrigado pela participação em mais um programa Despertar. Eu que agradeço a todos os nossos abençoados ouvintes e rogo a Jesus que os ilumine hoje e sempre. Um forte abraço a todos. Muito obrigado e até a semana que vem.